Bem-vindo à minha apresentação de Banco de Dados 2. É, Meu nome é Leonardo Gomes, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre visualização de dados, visualização de grandes quantidades de dados. É, então a apresentação ela vai ser separada em 8 partes. Primeiro vai ser o que é, a segunda caso de uso, terceiro tipo de visualização, depois a gente vai estar falando sobre vantagens, desvantagens, alguns exemplos. E aí, por fim, eu vou estar falando do trabalho proposto e a gente vai ver um pouquinho mão na obra aí das coisas que já tem feito e que está sendo proposto a fazer para entrega. Então, primeiramente, o que é? A primeira definição que a gente tem vem do Wyke, que foi pego do livro Data Visualization, da O'Reilly, que ele diz: visualização de dados é uma parte arte e uma parte ciência. Isso acaba trazendo muito das definições que a gente vai estar trazendo mais para frente. Mas por fim, a visualização de dados ela é uma forma de comunicar uma informação, um conjunto de dados que ele tende a expandir, a ficar cada vez maior e a ficar cada vez mais complexo. Há também a utilização e a conotação data viz, onde ela se refere, no final das contas, às visualizações as plataformas de visualizações que a gente utiliza. A gente vai estar falando mais delas para frente, mas é importante citar que essa visualização, no final das contas, ela possibilita muitas coisas assim na área de data, né, em questão de banco de dados. Tanto questão da ciência de dados quanto questão da análise de dados também. O principal caso de uso é realmente nessa parte da utilização de data viz para análise de data warehouse ou de data lake, onde a gente pode, no final das contas, visualizar esses dados, então poder explorar, coletar análise de forma intuitiva e atrativa, obviamente. E aí a gente entra num ponto muito importante. A principal função, né, do data viz, no final das contas, é transmitir uma informação que possa manter, no final das contas, sua integridade dos dados, né? E que possa, no final das contas, também gerar uma possibilidade de manutenção e gerência e manipulação desses dados. Ou seja, é uma forma da gente conseguir gerenciar, é uma forma da gente conseguir visualizar. A gente tem várias plataformas hoje que a gente possibilita isso, até tá intrínseco no nosso dia a dia, e é uma coisa bem interessante já de se citar. Ah, enfim, e outra coisa muito importante nessa parte do caso de uso também é a parte de como esses dados são mostrados, né? Então, a gente tem várias formas de a gente utilizar em apresentações, até de forma representativa, como está sendo mostrado na apresentação agora, mas também na forma de marketing, em questão de outdoor, em questão de por números, porcentagem e outras coisas, porque Data Viz não é simplesmente gráficos, né? A gente vai falar mais um pouquinho disso, mas ela também é uma forma de da gente mostrar números e, e dados mesmo de várias formas diferentes. Então é isso. E agora a gente vai passar exatamente para esses tipos desses dados, né? Tipo de visualização. O primeiro tipo é o tipo simples, né? O texto simples, onde a gente consegue ver, por exemplo, um número específico, né? A gente consegue ver a porcentagem, a gente consegue é, ver algum texto em questão de nome ou qualquer coisa assim do tipo. E geralmente ele vem acompanhado de algumas tabelas, heatmap, gráficos que eu já vou falar a seguir, mas ele também pode simplesmente estar sozinho e já ter um significado expressivo, né, na demonstração do tipo de dado. Também existem as tabelas, né, que ela dá uma visualização e bastante complexa dos dados, mas ela não é recomendada para os data viz no final das contas, porque realmente é uma visualização um pouco
que polui, no final das contas, a visualização desses dados, mas é uma visualização, no final das contas, que abrange uma quantidade expressiva desses dados se a gente está falando de uma data warehouse ou um data lake. A gente também tem o heatmap, que é muito visto, por exemplo, no GitHub. A gente utiliza também para a questão de gerência de dias, né, de gerência de times. E o heatmap ele é praticamente uma tabela, mas acompanhada de cores. Então, assim, a gente consegue ter uma melhor facilidade na visualização desses mapas, desses dados. E a gente tem, por fim, os gráficos. E aqui eu coloquei bastante abrangente os gráficos, porque a gente tem vários tipos de gráficos, mas, por fim, os gráficos eles podem ser vários, né? Tanto radar, quanto gráfico de linha, gráfico em pontos, gráficos em barras, é, a união desses gráficos. Mas, no final das contas, os gráficos são os mais comuns tipos de visualizações que a gente consegue ver nesse tipo nos data viz, né? Nessas plataformas de visualização. Então é muito interessante a gente ver que no final das contas a gente tem vários tipos, mas a gente está bastante acostumado com um simplesmente, né? Que são os gráficos. A gente costuma fazer esse tipo de visualização que são as mais intuitivas para apresentações e a gente costuma também utilizá-las no final das contas é, para análise também, né? Então essa é uma coisa muito interessante. Ah, então bora lá. Bora falar das vantagens e desvantagens. A primeira vantagem, no final das contas, é que a gente tem um aumento expressivo da compreensão, né? Se a gente está utilizando determinados tipos de visualização. E, e isso é muito importante para, no final das contas, atingir o público comum, né? Então, assim, a gente não precisa de um analista de dados ou de um cientista de dados para a compreensão daquele dado. E dependendo do tipo de visualização que a gente utiliza, a gente consegue atingir o público que no final das contas não está tão acostumado com esse tipo de dados, esse tipo de análise. A gente tem uma melhora da apresentação, né, no final das contas. Então, mostrar uma tabela, por exemplo, não seria tão atrativo, mas a gente mostrar um gráfico de linha, um gráfico de barra, já possibilita uma apresentação muito melhor. A gente também tem o aspecto de transmitir o dado, transmissão das informações que a gente quer transmitir. Isso, por fim, é uma das coisas que a gente consegue mais estimar e no final das contas, uma das coisas que a gente consegue mais atingir o público, né? Então, transmitir uma informação, um aprendizado por forma de visualização, por forma de gráficos, no final das contas, é uma das melhores formas que a gente consegue para estar mostrando uma grande quantidade de dados. E bora para as desvantagens, né? Primeiramente, eu queria citar que eu estou focando aqui principalmente na parte de visualização desses dados, então, como eu já citei, principalmente a parte de como é importante essa visualização, eu vou citar também algumas desvantagens da má utilização dessa representação gráfica. Então, a gente tem uma diferenciação entre a parte feia, ruim e errada. Então, no final das contas, uma representação gráfica onde a gente tem uma representação feia como a gente está referenciando a parte estética da apresentação, que por fim é uma coisa muito importante se a gente for parar para pensar em questão de marketing. A gente também tem a parte ruim, que no final das contas a gente está deixando o gráfico confuso, a gente não tem umas estruturas de gráficos muito bem detalhadas. E a gente tem a representação de dado, a pior representação possível, que é errada, né? Onde a gente tem cálculos errados, uma análise errada, uma representação errada, que a gente está transmitindo no final das contas e representando esses dados não de forma verídica. E algumas desvantagens que eu não coloquei na apresentação, mas que são muito importantes citar, as plataformas, no final das contas, elas são bastante caras e elas precisam, no final das contas, de um suporte, de uma infraestrutura bastante grande, se a gente está falando, no final das contas, de uma grande quantidade desses dados. Então, bora para alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é o Kibana, que no final das contas é oferecido pelo Elasticsearch, que é uma plataforma bastante intuitiva e bastante complexa, então ela já possibilita para você uma interface bastante grande para a visualização de dados. A gente tem o Metabase, que no final das contas é o mais intuitivo possível que na minha visão eu consegui
integrar e possibilitar a visualização, ele é bem simples da utilização e a gente consegue integrar ele também com outras plataformas. Então, se a gente estiver desenvolvendo uma aplicação web, a gente consegue integrar ele dentro da aplicação web. A gente tem o Superset, que é uma aplicação que no final das contas ele é bem interessante, né? Ela é uma aplicação que ela possibilita vários tipos de visualização. Ela não, eu não acredito, na minha visão, ela não é tão intuitiva, ela apresenta coisas bastante marcantes e não tem essa possibilidade dessa mudança e então ela fica bastante engessada naquele tipo de visualização que eles disponibilizam. E a gente tem outro tipo de visualização aqui, outro tipo de plataforma que já já eu vou estar falando, que aí eu vou passar para o próximo tópico e a gente vai estar falando dessa visualização. Mas o próximo tópico é o trabalho proposto, né? Então, o trabalho proposto é a utilização dos dados públicos da escola virtual, onde a gente tem milhões de dados lá, milhões de tuplas no final das contas, e onde a gente vai conseguir estar visualizando aqui não visualizando, mas coletando os dados, mas também visualizando propostas de como a gente poderia integrar esses dados. É, então, eu vou estar saindo daqui da apresentação para estar mostrando para vocês. Então, esse daqui é a plataforma e ela já tem uma representação muito abrangente desses dados, então eu posso utilizar como base para minha apresentação e para o meu trabalho. E a proposta do trabalho, no final das contas, é parar de utilizar o table, que era aquele que eu queria mostrar para vocês no final das contas nos exemplos, que é a ferramenta que eles estão utilizando, e poder utilizar o Metabase como representação desses dados para mostrar uma melhor intuitividade, uma melhor melhora dessa representação, e o Superset para também outra proposta dessa visualização que já está sendo feita aqui no EVG, né? E, enfim, então, só para finalizar, eu estou utilizando aqui, a gente já tem uma primeira proposta de integração, eu estou utilizando o Docker para integrar o Metabase, então eu estou utilizando o Postgres, que é uma plataforma que é necessário para rodar Metabase, mas estou utilizando o Mongo, um banco de dados semi-estruturado, para armazenar todos os dados da escola virtual. Eles disponibilizam os dados .SSV, mas no final das contas eu acho melhor eu colocar logo dentro do banco de dados semi-estruturados para a plataforma conseguir, para uma melhor integração na plataforma. E a gente também tem aqui o Superset, que no final das contas, quando você baixa ele já vem bastante coisa em questão de visualização, então ele é bastante pesado, isso é um problema dele. Mas no final das contas a integração com ele é bastante simples depois que você roda. Então você consegue integrar o CSV diretamente, o Metabase também, mas acaba sendo bastante pesado. Mas o Superset você consegue fazer essa integração e também já começar a mexer na plataforma. E por fim é isso, eu acho que já estou passando do tempo, então vou ficar por aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui e é isso.